Olá, valentes! Isso mesmo, vocês são valentes, professores, gestores, coordenadores, são todos valentes do meu ponto de vista. Porque enfrentar os desafios hoje que a gente enfrenta na escola não é fácil, não é para qualquer um. E as notícias que eu tenho visto ultimamente têm me deixado de cabelo em pé. E por isso eu quis fazer esse vídeo para conversar com vocês e refletir algumas coisas. E que se esse vídeo de alguma maneira ajudar você, eu já vou ficar muito feliz, muito contente. Para isso, eu preparei uma colinha que eu vou compartilhar com vocês, essa colinha, e a gente vai conversando aí sobre alguns aspectos. E depois, se vocês quiserem comentar, vocês comentem, que daqui pode sair ideias para fazer até outros vídeos, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai falar, então? As dificuldades atuais do professor no Brasil. Eu não sei nem se eu posso falar no Brasil, né? Vai que eu que estou equivocada e estou achando que não existem essas dificuldades aí que eu tenho percebido. Mas, em todo caso, alguma coisa me tocou das notícias que eu li em algumas redes sociais. E eu sou professora, formadora de professor, trabalho como psicopedagoga. Então, as questões que têm ocorrido na escola, elas impactam na minha vida de duas formas. Primeiro, como professora, porque eu estou na sala de aula. E segundo, como psicopedagoga, atendendo crianças e adolescentes que têm sofrido porque não conseguem aprender, ou por razões das dificuldades naturais da aprendizagem que não foram superadas, ou porque tem algum transtorno de aprendizagem, ou porque tem algo, alguma questão neurológica que causa um processo de aprender diferenciado das outras pessoas. Então, tudo isso me afeta. Todas essas questões me afetam, tá bom? E não reparem se vocês ouvirem um cachorro latindo. É minha cachorrinha bonitinha. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas questões que eu pensei, que eu refleti, e vamos dialogando em relação a tudo isso, tá? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o ambiente de trabalho e as condições materiais para isso. E quando eu falo, eu acho que materiais e também pessoais. Porque eu acho que muitos de nós passamos muito mais tempo na escola do que em casa. Muito mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares, por conta de uma série de razões que eu não vou discutir aqui. Então, esse ambiente de trabalho, ele deveria ser mais acolhedor, ele deveria ser mais flexível, ele devia ser um ambiente promotor de gerenciamento de conflitos, e até de percepção de conflitos que poderiam surgir e que poderiam ser evitados. Eu acho que o ambiente da escola deveria ser isso. Eu conheço e eu tenho colegas que têm as suas atividades docentes mais complexas, mais difíceis, exatamente porque o ambiente de trabalho não tem sido muito favorável. E esse ambiente de trabalho, ele não está tão favorável assim a nós, por diferentes razões. Vou citar algumas que eu me lembro. Primeiro, a dificuldade de se trabalhar em grupo. Se trabalha junto, mas não se trabalha em grupo, porque as escolas não têm conseguido enxergar as suas próprias demandas, conhecer a sua clientela a fundo, saber a história daquela escola. Ou porque as pessoas não se interessam, ou porque tem rotatividade de professor. Essa é a verdade. A segunda coisa que eu também vejo é a dificuldade que as pessoas têm, né? Professor, gestor, coordenador, enfim, todo mundo que trabalha na escola, de identificar problemas. Exatamente, de identificar onde estão os problemas e, a partir dessa identificação, não ficar procurando culpado, mas sim procurar alternativas para se resolver estes problemas.
E aí eu estou falando de problemas de qualquer natureza que pode acontecer na escola, seja de relacionamento entre professor, relacionamento entre comunidade e escola, entre equipe gestora e docentes, entre a própria equipe gestora, entre os próprios professores, entre funcionários, enfim, todo e qualquer problema que possa ser identificado, que ele seja identificado para que a gente possa encontrar uma solução. E não só ficar na identificação do problema, na identificação do culpado e nada se resolve. Uma outra coisa que eu percebo nas escolas é a gente tem um excesso de reuniões onde nada se resolve. Exatamente. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu penso assim, local que tem muita reunião é porque nada está sendo resolvido, porque as reuniões elas devem ser para identificar o problema e, a partir disso, a gente trabalhar nas soluções. Só que eu vejo que muitas escolas não conseguem viver isso. Então, a gente tem o acúmulo de problemas, nenhuma solução e um monte de coisas para resolver que não conseguem ser resolvidas ou feitas direito porque todos aqueles outros problemas não foram solucionados. Não sei, eu posso estar enganada em relação a essas coisas. E um outro problema que eu vejo também no ambiente profissional das escolas é eu tenho uma polifonia na escola. Cada um fala uma coisa, inclusive na própria gestão. O coordenador fala uma coisa, o diretor fala outra, o vice fala outra e o professor fica ali, naquele bololô, sem saber o que fazer. Se faz o que a coordenadora falou, se faz o que o diretor falou, se faz o que a vice falou, se faz o que o supervisor falou, ninguém fala a mesma língua. E isso se reflete onde? Na sala de aula. Por quê? Porque aí cada professor também vai agir com seus alunos de acordo com o que acha que está certo. Então, certas posturas docentes, elas acabam não sendo implementadas na escola, o que faria com que existisse ali um tipo de contrato pedagógico em que todos falassem a mesma língua para que os alunos tivessem uma rotina em que se estabelecesse certos comportamentos que seriam os mais saudáveis para aquele ambiente. Então, a gente já tem tudo isso de problema em questão de ambiente de trabalho. E para complicar toda essa história, a gente tem mais duas coisas. A inclusão e um monte de prova externa que acontece sempre para aferir a qualidade do ensino. Olha quanta coisa. Não tem como trabalhar de modo sadio num ambiente desse. Eu acho que um monte de escola deve estar assim. Eu não posso dizer se é o Brasil inteiro, eu não posso dizer se é na sua cidade, se é no seu estado. Eu não sei, mas é o que eu tenho enxergado. Então, o que acontece? O professor, para ele conseguir dar aula, eu acho assim, você adquiriu na sua formação alguns saberes. Saberes são necessários para a atuação como professor. Só que tem outros saberes que não te ensinaram e que você vai precisar desenvolver para sobreviver a este ambiente tão desorganizado e tão tumultuado, que são algumas habilidades cognitivas e socioemocionais que você precisa ter, professor, senão você vai adoecer, você vai ficar doente, você não vai dar conta e você vai se sentir frustrado. A primeira delas é a resolução de problemas. Veja, lembra que eu falei agora há pouco que as escolas elas não têm o hábito de identificar os problemas e quando o faz, fica só procurando o culpado e não consegue encontrar soluções para eles? Pois é. Quando a gente não consegue resolver, a gente cria mais problema. E eu estou falando tanto para professor, como para coordenador, como para diretor, não importa. Porque assim, as cobranças elas vêm em cadeia, né? De cima para baixo. E vai estourar onde? Lá na sala de aula com o professor, porque ele vai ter que dar conta. Então, trabalho intensivo. A gente tem um trabalho intensivo e a gente é multitarefa o tempo inteiro. Então, se eu não tiver, se o professor ele não tiver uma equipe gestora capaz de gerenciar conflitos, de identificar problemas, de propor soluções, ele vai prejudicar o professor. Por quê?
Porque este professor ficará sobrecarregado também com esta demanda. Porque um ambiente de trabalho que não é organizado e que não tem um trabalho em equipe, um trabalho junto, em que todos conseguem enxergar que o lugar é aquele, quem são as pessoas que frequentam ali, quais são os objetivos comuns que todos devem ter naquele ambiente de trabalho, você vai se cansar de tanto fazer as coisas e não vai conseguir enxergar um resultado legal. E você vai se esgotar antes da hora. Uma outra coisa que a gente precisa ter, e aí você não precisa só esperar da sua escola ou do seu empregador, seja ele uma escola privada ou de uma escola pública, não importa. É a sua atualização constante. E aí eu não estou falando que você tem que ficar pagando pós-graduação, pagando cursos, muitas vezes, porque é caro e às vezes o professor não tem condições financeiras para isso. Porque qualquer curso é caro, qualquer congresso que você vai participar é caro. Então, muitas vezes, você vai ter que aprender a ter habilidades cognitivas para se organizar, para você aprender. Seja aprender com seu colega, seja aprender na internet, seja assistir uma palestra gratuita que está gravada, seja ler um livro, não importa, você precisa disso. Você precisa oxigenar o seu cérebro com ideias novas. Se você não fizer isso, você vai sofrer muito, porque as demandas hoje da sala de aula, elas são, assim, insanas. Você vai ter que dar conta de muita coisa para a qual você não foi preparado. E aí tem aqui a empatia, né? Nas instituições escolares, mas assim, eu não sei muito se é empatia ou se a sua capacidade de acolher os outros, sabe? Até aquele aluno que dá trabalho, você tentar acolher. Aquele coordenador que não facilita a sua vida, aquele professor que não facilita a sua vida, aquele diretor que muitas vezes você não entende por que ele toma aquela atitude. Porque ele também não abre com você todas as pressões que ele sofre. O coordenador também. E aí entra essa habilidade de você saber lidar com as emoções. É você aprender o momento certo de falar, o momento certo de você pontuar aquilo que é necessário ser pontuado. Muitas vezes nas reuniões não é possível fazer isso, porque os nervos estão à flor da pele. Então, muitas vezes é melhor você ficar calado, quietinho ali, e deixar para falar em outro momento. Da mesma forma que os gestores, quando eles convocam seus professores para as reuniões, estude bastante os conteúdos que você vai trazer. Não é porque o seu supervisor falou que você tem que falar isso, você vai pegar e despejar para a tua equipe do jeito que você recebeu. Não, muitas coisas você vai ter que filtrar. Do mesmo jeito que se você recebeu aquele PowerPoint com todas as orientações, não é só pegar e trazer aquele PowerPoint do jeito que ele foi apresentado a você e trazer para a sua equipe. Pense primeiro com os seus pares como é que você pode trazer aquele problema, aquele desafio, aquela nova demanda, aquele novo relatório que vai ter que ser feito, aquele novo lançamento no sistema daquele dado, sendo que o seu professor já tem um monte de coisa para fazer. Eu entendo, diretor, vice-diretor e coordenador, que vocês também têm uma demanda e uma cobrança muito grande. Só que para vocês conseguirem atender as demandas que vocês recebem, vocês precisam ter uma parceria muito grande com o seu professor, para ele também compreender o seu lado e vocês juntos criarem estratégias para dar conta. Nem sempre tudo que é passado dá para ser feito do jeito que é passado. Às vezes a gente precisa adaptar. Eu sei que vocês também sofrem pressão dos supervisores de vocês. E os supervisores sofrem pressão dos dirigentes regionais, se é assim que vocês chamam. Porque o secretário de educação passou pressão para eles, porque o governador ele quer determinados índices, ele quer determinados resultados. Ok, eu entendo, eu compreendo. Só que lá no chão da escola, lá na ponta da linha, é o professor que está lá tendo que administrar tudo isso e mais ensinar os alunos. E, ultimamente, o professor não tem tido tempo para ensinar. O tempo que ele tem é para fazer com que os alunos aprendam aquilo que vai ser cobrado numa prova externa. A gente tem que tomar cuidado com isso.
O professor está na sala de aula para ensinar os alunos a pensar. O professor está na sala de aula para ensinar os alunos a estudar. Ultimamente, o espaço que o professor tem para ensinar a estudar tem ficado cada vez menor por conta dele ter que ensinar os alunos a fazer lição. Então, essas habilidades cognitivas e socioemocionais de toda a equipe precisa ser desenvolvida. Uma outra coisa que é importante é professor, gestor, coordenador, vocês precisam ter flexibilidade, manejo de tempo e de conflitos. Sem essas outras habilidades que eu acabei de falar agora, fica muito difícil você gerenciar uma sala de aula, você gerenciar um grupo de professor, você gerenciar a sua equipe, diretor. Você vai ficar também sem condições de levar para o seu superior quais são as suas dificuldades para que elas possam ser resolvidas. Porque senão serão tomadas apenas medidas paliativas para poder atender a uma demanda que chegou ontem, que é para hoje. Entende? Então, assim, tem que ter uma organização diária muito grande. Imagina, para um professor, ele precisa... Olha que coisa complicada, né? E muitas vezes isso acontece na escola. Um professor, ele tem que fazer o planejamento dele, a rotina dele, tem que dar com antecedência para o coordenador olhar, para ver e tudo bonitinho. Aí, de repente, tá tudo certo, o professor está lá trabalhando. Aí chega numa reunião, o coordenador fala, olha, eu preciso que vocês apliquem tal coisa com os alunos até tal data, porque a gente precisa desses dados para ser digitado no sistema até tal data. Você quebra toda a organização do professor. Ah, mas, Cléo, a gente também recebeu isso lá da diretoria de ensino, do supervisor ou de onde for, também em cima da hora. Ok. Eu acho que você tem que se posicionar, então, porque o trabalho do seu professor só vai ter resultado se for respeitado aquilo que ele planeja, e que, sim, você vai entregar os resultados, mas que você precisa de uma flexibilidade maior. E aí, quando você for falar com o seu professor, você tem que ter muito cuidado na hora que você for falar com ele. Porque quando você pede para ele modificar a rotina dele de uma hora para outra, ele se sente desrespeitado no fazer pedagógico dele. E você também tem que levar em consideração o tanto de demanda que esse cara tem para fazer. Então, você tem aqueles dados para coletar, tem uma maneira mais simples de fazer? Você consegue criar uma maneira mais simples? Se você consegue, faça isso. Se há um dado que você mesmo pode fazer, sem atrapalhar o seu professor, faça isso. Para ele dar conta do que é mais importante, que é ensinar o aluno a estudar. Gestão de tempo. Cuidado com o excesso de coisas que você pede para esse profissional. Planeje muito bem o seu calendário escolar. Eu sei que muitas redes vêm com o calendário escolar já fechadinho, de tudo que vai acontecer. Ok, mas crie o hábito de ter uma rotina de lembrar aos seus professores todas as coisas que eles têm que fazer, para que eles possam inserir isso também na rotina. Crie momentos em que ele possa ficar mais folgado, porque se aparecer uma demanda a mais, ele tem como gerenciar isso. Tem professores que têm muita habilidade para fazer isso, mas tem professores que não têm. E muitas vezes esse manejo de tempo e essa flexibilidade, você, gestor da escola, junto com a sua equipe, vai ter que ensinar para esse professor. Porque às vezes ele não tem essa habilidade desenvolvida. A pedagogia não lhe deu esse desenvolvimento de habilidade necessário. E a mediação de conflitos, tanto para lidar com os alunos, com as famílias e a própria equipe. Tem conflitos que acontecem na escola que eles são desnecessários. Muitas vezes eu via colegas meus reclamando de certas reuniões em que a equipe levava um puxão de orelha por algo que muitos da equipe não tinham feito. E tudo isso acontecia porque a comunicação feita pela gestão para a equipe docente não era bem feita, porque também faltava a habilidade de saber comunicar. Então, preste atenção. Isso tudo vai desgastando o seu professor, vai deixando ele cada vez mais estressado. E aí ele pode, no ápice desse estresse, ou ele começar a não fazer as coisas, ou ele adoecer, ou ele não dá conta de fazer o que é mais importante, ou ele se irritar. Eu sei que vocês, gestores, passam pela mesma coisa, mas o que eu quero que vocês consigam entender nessa conversa, nesse bate-papo, é que
Embora vocês vivam as mesmas cobranças, a mesma situação, só que vocês estão num espaço lá administrativo pedagógico e o professor só está no pedagógico, vocês precisam aprender a lidar com as suas limitações. E numa reunião, não jogar só nas costas deles o que eles precisam fazer para que você faça o seu serviço. Filtre. Crie sistemáticas que simplifiquem. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro de uma época que eu trabalhava que a gente fazia a rotina já digitalizada. E a gente mandava a rotina para o Drive, para a coordenação. Para a coordenação olhar para ficar mais fácil, fica até mais fácil de corrigir, você economiza papel e tudo mais. Gente, quem ia supervisionar o serviço da coordenadora pedia que fosse tudo isso impresso. Eu não sei qual era a lógica. Elas imprimiam tudo para deixar lá tudo bonitinho, para quando elas fossem quando elas recebessem essas visitas, que tudo estivesse em ordem. Mas olha só, o tempo que ela tinha que imprimir, arrumar as pastas, colocar no lugar ou pedir para o professor arrumar, é tempo que ela podia ter utilizado para outras coisas. Será que aí não faltou uma habilidade de conversar e de explicar que o tempo que se perde nisso deixa-se de fazer outras coisas que seria mais importante? Então, pensa aí na sua gestão. Que demanda burocrática está atrapalhando você a fazer aquilo que deveria ser feito e que está sendo deixado de lado? Isso é uma coisa que a gente tem que perguntar. Outra coisa que tem acabado com a saúde dos profissionais da educação é as cobranças externas e a pressão social. Isso mesmo. Vocês têm sido cobrados, nós temos sido cobrados por resultados. Né? Avaliações de desempenho dos alunos agora são constantes. A cada bimestre você tem uma. Aí eu pergunto, que tempo que um professor tem para trabalhar habilidades nos alunos que os façam aprender a estudar, se ele tem uma cobrança daqui a 2 meses de fazer uma avaliação de todo o conteúdo que ele devia ter sido dado para poder atingir um determinado índice, uma determinada nota, uma determinada pontuação. Essas avaliações estão levando em consideração que hoje temos alunos que é fruto de um ensino que foi fragilizado por conta da pandemia? Uma outra coisa importante, a cada governo a gente tem trocas de materiais, tem trocas de planos, tem trocas de políticas educacionais. E essas trocas, elas têm tempo para serem avaliadas e ver os frutos delas, porque assim, quando chega lá na sala de aula, é o professor que tem que executar, porque somos do executivo. E aí, o que fazemos? A gente consegue dar conta de tantas mudanças? Fora a questão do reconhecimento. A mídia tem falado o tanto de problema que o professor tem sofrido. Professor, diretor, coordenador, enfim, os profissionais que atuam na escola. O tanto de pressão, o tanto de falta de respeito. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque eu realmente, eu não consigo. Eu tenho medo, eu tenho receio, porque o que tem acontecido diante disso tudo? O professor está vivendo um estresse danado, a saúde mental dele não está boa, e nós temos colegas adoecendo. E eu não estou falando só do professor. Quando eu falo especialmente do professor, porque eu sou professora. Mas eu também entendo isso no papel do coordenador, do vice-diretor, no papel do diretor da escola. Vivemos um estresse crônico, porque a gente entra na escola já pensando, qual vai ser a demanda de hoje? Qual vai ser a surpresa que a gente vai viver hoje? Qual relatório que eu tenho que fazer? Qual prova que eu tenho que aplicar? Qual atividade que eu tenho que fazer para fotografar, para colocar na mídia social? Qual apostila que eu tenho que dar conta? Qual sistema que eu tenho que entrar para que o aluno acesse a plataforma que foi escolhida e eu tenho que mostrar que meus alunos estão participando disso? As jornadas de trabalho também. Então, assim, a jornada do professor, muita gente fala assim, mas só trabalha 4 horas, 5 horas na escola. Então, você falou certo, na escola. E o que eu trabalho fora? Mas você ganha hora atividade para isso. Só que essa hora atividade, ela é incompatível com as demandas que estão me dando hoje. Ok, eu posso ganhar horas semanais para eu preparar as minhas aulas, só que são tantas as demandas além das minhas aulas que eu tenho que preparar,
que essas horas não dão conta. Então, eu acabo tendo, sim, uma jornada longa. E eu, muitas vezes, não tenho suporte. Aqui eu estou falando só o suporte de um apoio psicológico. Mas são outros suportes que dentro da escola a gente precisa também e que muitas vezes a gente não tem, né? Então, se você tem um aluno de inclusão que não tem um professor ali que tem que acompanhar, já é uma falta de suporte. Você tem um equipamento na escola que não está funcionando, já é uma falta de suporte. Se você não tem o tempo hábil para você fazer aquilo que você está sendo solicitado, também já é uma falta de suporte. Então, eu vejo que o que os professores têm feito na sala de aula é um verdadeiro milagre. E eu vejo também que o que alguns diretores, coordenadores e supervisores e vice-diretores também têm feito é muito para aquilo que está sendo cobrado dele. Então, assim, está conseguindo dar conta de coisas que são humanamente impossíveis. E o maior objetivo da escola e o maior objetivo do professor, do diretor, da escola está sendo perdido. É tanta demanda burocrática, gente, que o mais importante está ficando de lado, que é ensinar o aluno a estudar. Aprender, ele vai aprender. Mas muitas vezes esse aluno está aprendendo porque ele está aprendendo a fazer lição e não aprendendo a estudar. Aí, quando o professor precisa da autonomia desse aluno, ele não tem. Difícil, né? E aí, o que a gente tem como resultado? A gente tem um adoecimento físico, psíquico, relacionado ao trabalho. Então, a gente está com muitos casos de afastamento de professores relacionados ao estresse, crescendo, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e a dificuldade que esse professor tem de encontrar ajuda. Então, hoje, ser professor é muito difícil. Eu acho que são questões que você precisa pensar. Você, professor, como eu, que está em sala de aula, se está valendo a pena estar na sala de aula, estar em certas escolas. Ah, Cléo, mas é a única coisa que eu faço. Então, está na hora de você pensar. Que outras coisas você pode fazer? E que podem ser coisas ligadas à educação. Que podem ser coisas ligadas a ensinar. Que outros saberes você precisa desenvolver? Eu não estou falando para você sair da sala de aula. Mas eu estou falando para você pensar. Porque tem outras atuações que você pode desenvolver e ter o mesmo prazer que se tem na sala de aula. Eu vou pedir para você não dizer, evitar dizer uma coisa que às vezes eu ouço. Eu não sei fazer outra coisa a não ser estar na sala de aula. Sabe sim, é que você não descobriu. E eu também não quero que você diga assim, mas eu ainda continuo aqui por causa dos alunos. Não, você continua aí, não é por causa dos alunos. É porque é o seu ideal. Fazer a diferença na vida das pessoas. Só que antes de qualquer coisa, você precisa saber se isso tudo faz sentido para você. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo e vão achar que eu estou sendo cruel. Mas eu não estou sendo cruel. Eu vi colegas adoecendo. Eu vi colegas desistindo. E eu não julgo o que desistiu. E também não julgo o que continua e está adoecendo. Mas eu acho que você tem a possibilidade de repensar muitas coisas. E se você quer continuar, que você desenvolva as habilidades necessárias para que você não sofra tanto, né, no exercício de uma profissão que é belíssima, mas que não é reconhecida. Então pense em tudo isso, tá bom? Desejo para você uma boa sorte. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. E comenta o que você achou e o que você gostaria de sugerir para que a gente pudesse conversar aqui de novo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até uma próxima.